Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, segunda-feira, 5 de abril, turma do horário AB Manhã. Nós vamos falar hoje sobre um elemento muito utilizado dentro da indústria, em máquinas, equipamentos, sistemas, mecanismos. Mancais e rolamentos são elementos de máquina presentes em qualquer necessidade aonde você tenha que ter um equipamento móvel. Eles são os responsáveis por permitir a articulação desse elemento móvel. Então, quando você tem qualquer equipamento que você imaginar, aonde você tem uma parte estática, uma parte rígida, fixa, tá? E essa parte fixa, ela precisa ter outro componente, que seja uma tampa, seja uma articulação, seja um mecanismo, e essa outra parte precisa desenvolver um movimento. O local aonde é feita essa transição da parte estática para a parte mecânica, para a parte móvel, desculpa, é chamado de mancal, tá? O mancal, ele tem classificações e dentro dessas classificações também existem os rolamentos. Nós vamos entender na aula de hoje sobre isso. Lembrando que nessas nossas aulas que nós estamos falando sobre elementos de máquina, nosso intuito aqui é conhecer o elemento, né? Ver a aplicação e o detalhamento do mesmo dentro do desenho técnico. A parte de dimensionamento e especificação serão disciplinas à frente do curso que vocês irão fazer, ok? Lembrando também que nossa aula é bidirecional, qualquer dúvida é só perguntar. Então vamos lá. Os bancais são elementos de máquinas, né, usados como apoio para eixos e árvores, por meio de uma parte do eixo que é destinada à função de apoio e que é introduzido no mancal, denominada de munhão. Tem alguns termos técnicos que talvez vocês não conheçam, mas vocês vão conhecer ao longo do tempo, tá? Para eixos e árvores. O que é uma árvore? A árvore não é somente uma árvore, né, de madeira frutífera que faz sombra. Todo eixo, denominado eixo de transmissão de potência dentro de um sistema mecânico, ele é conhecido como eixo árvore, tá? Então, algumas especificações técnicas, algumas documentações técnicas chamam apenas de árvore. A árvore do projeto, ou seja, o eixo de transmissão de potência. Nós vamos ter uma aula falando de eixos e chavetas logo, logo, e aí vocês compreenderão que seria um eixo árvore, tá? Então, eixos e eixos árvore, tá? São apoiados, né, na parte que é destinada a essa função, introduzido no mancal. Essa parte introduzida, ela é chamada de munhão, também é um nome técnico da região de assento, a região de apoio do eixo. Devido ao atrito existente entre as superfícies de contato no mancal e do elemento, né, que tem a função como reduzir o atrito e também facilitar a manutenção, o elemento pode ser denominado de mancal. Esse mancal, existem duas classificações: mancal de deslizamento e o mancal de rolamento, tá? Então, muitos de vocês já devem ter escutado falar em o rolamento. O rolamento é um elemento dentro do sistema de apoio denominado de um tipo de mancal, mas mancal é o nome técnico de apoio, tá? Então, quando você vê alguma montagem onde você tem eixos, né, que nem aqui é uma caixa variadora de velocidade, uma caixa de redução, popularmente chamada, aberta, onde nós temos transmissões por meio de eixos, engrenagens. Todo local aonde esse eixo se apoia, tá, na estrutura, é denominado de mancal, ok? Pode ter ou não rolamento. Ele pode ser um mancal de deslizamento, pode ser um mancal de rolamento. Essa região do eixo aonde o mancal está apoiado é reconhecido como munhão, tá? E ele permite que a estrutura da máquina estática rígida fique parada, enquanto que o eixo ele é móvel, fazendo assim a função do sistema como um todo. Então, a grande jogada aí dos mancais e rolamentos é permitir essa movimentação, permitir a articulação de elementos móveis sobre os elementos estáticos mecânicos estáticos, né? Mancal de deslizamento são alojamentos nos quais as pontas de eixo se apoiam, né? O contato de arraste da superfície é suavizado pela lubrificação, que pode ocorrer de forma natural, em função do desgaste do material,
ou por meio da lubrificação forçada, que é a lâmina de óleo sob pressão. Então, eu coloquei dois exemplos aqui muito populares. Vou começar por lado direito aqui. Nós temos aqui um eixo virabrequim, né? Para quem não sabe, o eixo virabrequim é o eixo de potência do carro, do motor de combustão interna do carro, do motor do carro. Esse eixo, motores a diesel ou gasolina, né? Esse eixo, ele tem uma região excêntrica, né? Que é ligada à biela que vai até o pistão. O pistão é o elemento responsável, juntamente com a camisa, para transformar a combustão, né? A explosão do combustível de movimento linear em movimento alternativo, que a gente chama, mecanismo biela-manivela, né? E o apoio dessa biela no eixo, ele é feito por meio de um mancal de deslizamento. Não existem esferas, elementos rolantes. Ele é uma superfície tratada. Existe um elemento de desgaste aqui dentro chamado cousinete, tá? Que é específico desse sistema, que ele trabalha como elemento de lubrificação, né? E apoio aqui dentro do eixo, ligando a biela ao virabrequim. Quando a gente fala que a lubrificação ela é forçada ou é por desgaste do material, nesse caso aqui, esse eixo ele está imerso em óleo dentro do motor, tá? Não é 100% imerso, mas boa parte. Mas você tem aqui também o desgaste do material. Muitas vezes, alguns materiais específicos, eles são feitos com materiais a fim de facilitar a lubrificação. Por exemplo, é muito comum você ver embuchamento, você ver mancal de deslizamento, onde o elemento de apoio ele é de bronze. O bronze, em sua composição natural, ele tem grafite. Grafite também é um lubrificante natural. Vocês já devem ter visto grafite seco, moído. O pessoal usando em chave, usando em vidro, né? O grafite ele é um elemento de lubrificação natural. Vou dar um exemplo. Na época do colégio, vocês iam trocar o grafite da lapiseira e acabavam sujando a ponta dos dedos, que ficava até meio dourado, brilhante. Se vocês pegassem um dedo no outro, vocês viam que ele ficava liso, né? Ali era apenas o resíduo, né, do grafite já trabalhando como lubrificante natural. Olha aí. O Eduardo aí falando que precisa ajeitar a cadeira dele aí, o elemento de giro, de apoio. Então, você vai conseguir fazer a manutenção aí tranquilamente. Aqui do outro lado, nós temos em corte uma turbina, tá? É uma turbina automotiva, onde a gente tem a carcaça quente e a carcaça fria, que a gente chama, né? Aqui é a parte de exaustão do gás, dos gases que vem lá do escapamento, vamos falar assim. E aqui é a entrada do ar, que vai lá para a admissão da injeção, né? Admissão de combustível. Veja que essas duas hélices, né? Elas são ligadas por meio de um eixo. E esse eixo ele tem aqui dois elementos dourados, ó, que eram justamente os bancais de deslizamento. Esses furos são para facilitar a passagem do óleo de lubrificação. Aqui ela é lubrificada com óleo sob pressão. Tanto que tem uma bomba de óleo e ela fica ligada aqui em cima justamente para jogar óleo nesses elementos. Então veja que o mancal de deslizamento ele é usado amplamente na indústria, tá? São mancais que geralmente têm características de aplicação de velocidades elevadas, tá? Carregamentos não tão elevados, mas sim velocidades. A turbina dessa, ela chega a 100 mil RPMs facilmente. Então, pode chegar, né? Nem todo mundo trabalha nessa velocidade, mas ela pode chegar. Então, você tem ali um elemento que precisa ter condições de trabalhar nesse regime de trabalho. Mancais de rolamento, talvez esse seja o mais comum para vocês. Mancal de rolamento são aqueles que comportam esferas ou rolos, nos quais os eixos se apoiam. Quando o eixo gira, a esfera ou rolo também gira confinados dentro de um mancal. Então, o rolamento, pessoal, é esse elementozinho que vocês já devem ter visto, feito com dois anéis, tá? O anel interno e o anel externo. E as esferas, que nada mais são denominadas como elementos rolantes. Então, ela pode ser de esfera ou de rolo, tá? O mancal, o rolamento, desculpa, ele pode ter formas construtivas que se caracterizam com melhor aplicação a cada necessidade. Todos eles estão denominados em relação ao carregamento, sentido de carregamento, sentido da carga, no qual o eixo estará sujeito. Então vamos lá. Primeiramente, sentido das forças. Isso aqui é muito importante vocês conhecerem.
forças radiais, rolamentos para carregamentos radiais, não suportam cargas axiais e impedem o deslocamento no sentido transversal ao eixo. Então aqui, ó, esse elemento aqui em corte é o rolamento, né, ou mancal. Esse aqui é o elemento, é o eixo. E aqui nós temos os dois sentidos de giro, de movimento dele. Então ele gira, tá, no sentido anti-horário aqui. E aqui ele tem uma força transversal ao rolamento, ou seja, radial. Esse segundo, nós temos aqui o rolamento, temos o giro do eixo, o sentido da força, alinhada ao eixo. Essa força ela é axial. Não podem ser submetidos a cargas radiais, que é essa, impedem o deslocamento no sentido axial. Professor, como eu sei qual é o sentido de força do meu eixo? Você, projetista, desenhista, desenvolvendo equipamento, sabe como aquele elemento irá trabalhar. Se ele é um eixo de apoio, que ele tem uma engrenagem, uma polha nele, ele recebe uma força radial. Ah, se ele está em pé, girando um elemento, a carregamento está sobre o eixo, ele é uma força axial. Ah, professor, mas se eu ver que tem os dois, tanto radial quanto axial, logicamente nós a representamos aqui por uma resultante, né? O vetor resultante, ele é um carregamento, um rolamento de carregamento misto, suportam tanto cargas radiais como cargas axiais, impedem o deslocamento tanto no sentido transversal quanto no axial. Então, teoricamente, tecnicamente, os rolamentos são divididos nesses três geometrias construtivas em função do carregamento no qual eles serão submetidos. Rolamentos radiais, rolamentos axiais, rolamentos mistos. Vamos conhecer os rolamentos? Antes de falar dos rolamentos, uma coisa muito importante. Os elementos de rolagem podem ser esferas, rolos, ou podem ter variados, né, tipos variados conforme a aplicação, em função da velocidade e capacidade de carga. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Vocês já devem ter visto, é o mais popular e mais comum, rolamento de esferas, mas existem também os rolamentos de rolo cilíndrico, tá? Por que rolo cilíndrico? Não é um cilindro? Não, ele pode ser cônico ou pode ser convexo. Nós vamos ver já já isso aí, tá? É de rolo cilíndrico. Esfera. Quando você pega uma esfera e coloca ela sobre uma superfície, tem aqui um pontinho vermelho, ó, dentro da tela aqui, ó, mostra a região de contato entre o anel e a esfera. Aqui na pista, essa aqui é a região chamada de pista, tá? É um rolamento que tem o menor contato nessa região. Se ele tem um menor contato, consequentemente, ele tem uma limitância de capacidade de carga. Então, ele trabalha uma possibilidade menor de carga. No entanto, quanto menor esse contato, menor o atrito, resultando em maiores velocidades. Uma característica do rolamento de esfera é o que? Contato ínfimo, né? Onde limita a capacidade de carga, no entanto, tem uma capacidade elevada de velocidade. Quando a gente fala dos rolamentos de rolos, seja ele qual for, cônico, cônico longo, agulha, convexo, né? Cilíndrico, a região de contato sempre vai ser essa linha, né? Da superfície do cilindro, do rolo, sobre a pista, né? Sobre o anel. É uma região de maior contato. Por ter um maior contato, você tem um maior atrito. Consequentemente, uma menor velocidade. No entanto, contato maior permite o quê? Uma elevação, uma capacidade maior de carregamento de carga. Então, ele carrega uma carga mais elevada. Então, aqui você já consegue perceber quais são as diferenças entre mancal de rolamento, né, de esferas ou de rolos cilíndricos, ou de rolos. Rolamento de esfera, maior velocidade e menor carga. Região de contato pequena, menor região de contato. Rolamento de rolo, menor velocidade, maior carga. Veja que um é o oposto do outro, maior contato.
Dessa forma, você consegue ter um rolamento que se adeque ao seu projeto, à sua necessidade. Aqui são apenas as formas construtivas dos rolamentos dentro de um sistema, então a gente já tem um eixo. Então aqui é o rolamento de esfera, rolamento de rolo, rolamento de agulha. Ele é um rolo que tem uma proporção de comprimento maior do que o diâmetro. Altos compensadores são os rolamentos convexos. Tá? Eu vou explicar já já para vocês. Veja que a pista dele é inclinada, eles também são inclinados, em formato de barril, que a gente chama. E os rolamentos cônicos. Então aqui, ó, força radial, força radial, força radial. Aqui é força radial e aqui é força mista. Não tem nenhum axial aqui construtivamente. Vou já mostrar para vocês o axial. Aqui é só um gráfico de alguns estudos bem interessantes, mostrando a capacidade de carga, um comparado ao outro, não tem valores numéricos, apenas você vendo em relação ao elemento rolante. Então veja aqui, ó, que dupla carreira de esferas de contato plano, de contato angular, eu vou já explicar para vocês. Veja que tem uma diferença, ó, de lados aqui, ó. Veja a capacidade de carga deles, a faixa de capacidade de carga. Quando a gente vai aqui já para o de rolos, ó, como elas têm um gap mais elevado, né, de capacidade de carga. Aqui nós estamos falando de carga, não é de velocidade. Rolo cilíndrico, rolo cônico, rolo convexo, ok? Pessoal, essa foto, ela foi tirada dentro de um dos manuais de fabricantes, é muito interessante, ela mostra a família dos rolamentos. Nós vamos falar primeiramente rolamentos de contato radial, rolamentos de contato axial, né? Dentro dos radiais, você tem aqui, ó, de esfera ou de rolo, veja que ele vai distribuindo, né? A matriz é a árvore genealógica aí deles. Dentro de rolo, tem vários modelos, rolamento de rígido de esferas, rolamento de esferas de contato angular, rolamentos de esfera 4 pontos de contato, rolamento autocompensador de esferas. Mesma coisa para os de rolos cilíndricos, que todo mundo é radial. Radial é perpendicular ao eixo. Quando você vai para o axial, também temos de esfera e de rolos, com as mesmas características, capacidade de carga e velocidade. Quando você vem aqui no de esferas, rolos axial de esferas, coaxial de esferas de contato angular, tá? O axial, eu vou mostrar uma foto já para vocês, é a forma construtiva que diferencia um do outro. O tipo de pista, aqui são anéis. E aqui os de rolos para carregamento axial. Então, isso aqui já eu mostro para vocês dentro de um fabricante, para você ver a família onde você vai especificar o seu rolamento para o seu projeto. Primeiro rolamento que nós vamos falar, rolamento fixo de uma carreira de esferas. É o mais comum, é o mais usual, talvez o que a gente tenha tido maior contato aí durante a vida. É o mais comum dos rolamentos, suporta cargas radiais em pequenas cargas axiais, não é recomendado. É apropriado para rotações mais elevadas, altas velocidades. Sua capacidade de carga, não, sua capacidade de ajustagem angular é limitada. É necessário um perfeito alinhamento entre o eixo e o alojamento da caixa. Vamos traduzir aqui. O rolamento de esfera é para força radial, perpendicular. Ele suporta pequenas formações axiais, não é muito recomendado, porque isso aqui leva ao desgaste dele. É necessário um perfeito alinhamento. Então, o eixo ele tem que estar alinhado com o furo aonde vai se encaixar o rolamento. Caso ocorra algum desalinhamento entre o eixo e a estrutura, todo elemento, toda a carga, toda essa compensação, ela irá estar no rolamento. Consequentemente, ele terá um desgaste prematuro. Uma coisa muito interessante, quando se fala hoje em manutenção industrial, é um ponto muito interessante ser discutido. Posso falar para vocês que, se não metade, um terço da turma aqui presente hoje, após formado, irá trabalhar no setor de manutenção de alguma empresa, tá? É muito comum isso. E quando você pega um equipamento, que você vai trabalhar o monitoramento desse equipamento, a fim de manutenção, plano de manutenção, preventiva, preditiva,
corretiva, né? Aditiva, tem várias nomenclaturas hoje em dia. Um dos pontos que é mais monitorado dentro de equipamento são os rolamentos. O rolamento, ele fala ali, né? O desgaste do rolamento, o comportamento do equipamento. Se ele está com vibração excessiva, se ele está com calor, né? Excesso de aquecimento, tem várias características. Então, o monitoramento é feito dentro, sempre em cima do rolamento, em cima dos mancais. É um ponto muito interessante. Rolamento de contato angular de uma carreira de esferas. Continuamos com o rolamento de esferas, só que contato angular. O que é o contato angular? Veja aqui, ó, vou voltar no carreira de esfera simples. Veja que essa região aqui, ó, que é o anel externo e aqui é o anel interno, elas têm a mesma altura, a mesma geometria em ambos os lados. Pelo desenho técnico, vocês conseguem identificar aqui essas regiões. No entanto, quando você vem para o contato angular, veja que um lado dele tem uma aba maior do que o outro, e no outro lado é o oposto, né? O outro lado que ele é maior do que o outro. Com isso, o que acontece? Ele permite ali que o rolamento receba uma carga, além de radial, uma pequena força axial no sentido... Opa! Tá errado aqui essa setinha. É o contrário. Nesse sentido aqui, ó, no sentido de maior apoio, né? Ó. Aqui, ó. Olha aqui a região de contato. Ó. Na verdade, será a mesma, porque eu que me equivoquei aqui agora. Se eu olhar aqui por baixo, a força desse aqui de cima vem nesse sentido. Então, se ele está apoiado aqui, ele recebe a carga nesse sentido. A montagem aqui não está muito bacana, mas é isso mesmo. Deu para entender a lógica. Então, quando você olha dentro da montagem aqui no eixo, ó, olha aqui os rolamentos. Ó. Veja que um está trabalhando o oposto ao outro, né? Quando a gente vai falar desses rolamentos, deixa eu só apagar aqui. Aqui que nós temos. Suportam cargas radiais, admitem cargas axiais somente em um sentido e devem ser sempre montados um contra o outro, que possa receber carga nos dois sentidos. Então, se vocês montarem eles do contrário, ele só porta carga nos dois sentidos, além do radial, tá? Só que é outro complemento do desenho, não tem rolamentos de esfera aqui, é apenas rolamento de rolo, tá? Mas isso que a gente vai ver mais pra frente. Rolamento autocompensador de esferas. Autocompensador é muito interessante. É um rolamento de duas carreiras de esferas com uma pista esférica no anel externo, que lhe confere a propriedade de ajuste angular, ou seja, compensar possíveis desalinhamentos ou flexão do eixo. Você tem aqui o anel interno e o anel externo. O anel externo ele tem uma pista ovalada, ó, uma leve curvatura. Com isso, ele permite que o eixo sofra pequenas flexões, pequenos desalinhamentos. Não é excessivo, não é um desalinhamento praticamente perceptível ao olho nu, tá? Mas quando ele venha a ocorrer, o rolamento ele faz essa autocompensação, por isso ele é um autocompensador. Dessa forma, você diminui o desgaste do seu rolamento caso ele fosse um rolamento rígido, ali de esferas, né? Por quê? Que não permite desalinhamento. Esse aqui ele permite um pequeno desalinhamento. Professor, quando que pode ocorrer um desalinhamento desse? Você tem um eixo em balanço, a gente fala, né? Você tem aqui uma ponta de eixo dessa, só que ela não tem um apoio do outro lado. Um carregamento aqui vai flambar o eixo, esse flambagem ele vai trazer uma pequena torção, a flexão aqui para o eixo, o rolamento faz essa compensação. Tá? Saindo de esfera, nós vamos entrar nos rolamentos de rolo cilíndrico. É apropriado para cargas radiais elevadas. Seus componentes são separáveis, que facilita a montagem e desmontagem. Então, vamos lá. Rolamento de rolo. Aquilo que a gente falou, aumenta a região de contato, consequentemente, aumenta a capacidade de carga.
Maior contato, maior atrito, menor velocidade. No entanto, essa região de contato maior permite que ele seja montado em sistemas de maior carregamento, que tem ali uma aplicação de uma força mais excessiva, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, ele montado no eixo, também requer o alinhamento, ele só permite carga radial. Então tá aqui, ó, o eixo ligado a uma engrenagem, né, ó, apoiado ele nessa lateral por rolamentos de rolos cilíndricos. Rolamento autocompensador de uma carreira de rolos cilíndricos. Então, o que que muda? O rolo, rolo não é mais cilíndrico, desculpa. Ele é o convexo, né? Ele é em formato de barril, que a gente chama. Veja que a pista externa aqui, ó, ela tem a bacia, né? Ela é angular, tá? E aí ele permite pequenas forças radiais axiais, uma grande força axial. E olha aqui, ó, o desalinhamento do eixo, né? Ó, que ele admite. É a mesma coisa do autocompensador de rolos. Não é uma angulação excessiva, tá? Mas essa angulação evita ali qualquer sobrecarregamento nos rolamentos, caso eles sejam estáticos, rígidos, né? Seu emprego é particularmente indicado para construções que exigem uma grande capacidade de suportar carga radial e compensação de falhas de alinhamento. Compensa pequenas falhas de desalinhamento. Rolamento autocompensador, 2 carreiras de rolos. É a mesma característica do anterior, só que tem 2 carreiras de rolos. Aumenta a estrutura do rolamento? Aumenta. No entanto, aumenta a capacidade de carga. Tá? É a mesma aplicação que a gente falou do anterior. Autocompensador, ó. A pista cilíndrica, né? Curva. Rolamentos de rolos cônicos. Esse é o rolamento de carregamento misto. Então, todos que a gente falou anteriormente, eles são radiais. Alguns apresentam pequenas forças axiais. Esse aqui é o elemento desenvolvido para forças radiais e axiais na mesma intensidade. Além de capaz de cargas radiais, os rolamentos de rolos cônicos também suportam cargas axiais em apenas um dos seus sentidos. Não é nos 2 sentidos, ó. Os anéis são separáveis, o interno e o externo podem ser montados separadamente. Como admitem cargas radiais em um sentido, torna-se necessário montar anéis pares, um contra o outro. Então, isso aí depende da aplicação, depende da forma construtiva, mas aqui, ó, nós temos a pista inclinada de um lado, do anel interno, a pista inclinada do anel externo. Veja que elas são paralelas, no entanto, inclinadas em relação ao elemento de apoio, tá? E aí você pega esse elemento, ele permite uma força radial e uma força axial, que ele não se desmonta. Se você fizer uma força contrária na axial, ele abre na hora, ele desmonta. Então você tem montagens opostas aqui, ó, para se submeter, né, a esforços nos 2 sentidos, tanto os 2 sentidos do axial, tá? Muito utilizado em ponta de eixo de veículo, elementos que você trabalha algum tipo de apoio sobre o eixo, tá? Rolamentos axial. Nós vamos sair agora do radial e do misto, vamos entrar no axial. Rolamento axial, veja que o sentido de esforço dele, ó, é no sentido do eixo. Ou seja, ele precisa ter uma geometria construtiva distinta para poder trabalhar de forma correta. Ambos os tipos de rolamento axial de esferas, né, de uma carreira de esferas ou dupla, admite elevar as cargas axiais, porém não podem ser submetidos a cargas radiais. Inverter o papel, né, ó. Admitem cargas axiais, não podem ser submetidos a cargas radiais. Para que as esferas sejam guiadas firmemente em uma pista, é necessário sua atuação permanente de uma carga mínima. Então, ele sempre tem que ter um pequeno carregamento ali sobre ele, uma montagem sob pressão, a gente fala. Quando você pega, por exemplo, uma furadeira, qualquer elemento que tenha um eixo, que você usa esse eixo para fazer uma força, aquele elemento, além de ele girar, ele tem que ter um apoio para o sentido axial. Então, ele trabalha justamente uma montagem mista. Quando a gente fala dos rolamentos
axiais, que é o nosso objetivo, veja que a forma construtiva dele, você tem aqui ó, o anel interno, inferior, o anel superior, não é mais, né, não é mais cilíndrico, ele é uma bolacha, um disco, a gente chama, né? Furado, logicamente, para passar o eixo, e as esferas aqui apoiadas. Então, essa é a forma construtiva dele. Tá? Dentro da montagem, nós temos aqui, ó, desculpa, rolamentos de rolos. Olha aqui um rolamento axial, outro rolamento axial e outros rolamentos de rolos. Então, ou seja, veja que eles são montados aqui de forma a segurar. Esse aqui, ó, esses dois, vamos destacar aqui, esses dois elementos aqui, esse e esses, ó, trabalham forças apenas nesse sentido, né? Ó, ou nesse. Então, você tem aí os carregamentos. Ah, professor, esse de rolo radial e esse outro de rolo radial. Quem é responsável pela força axial são os rolamentos de contato aqui, né? Ó, axiais. Então, veja que dependendo do projeto, você trabalha rolamentos mistos ali para atender todas as necessidades do seu sistema. Tudo tranquilo até agora, pessoal? Nenhuma dúvida, nenhum questionamento? É uma curiosidade? Rolamento autocompensador de rolos axial. É a mesma ideia do que a gente falou dos autocompensadores anteriores, tá? Ele é de rolo, ele parece aqui um rolamento cônico, tá? Ele tem uma certa inclinação, mas ele tem a pista curva, né? Possui grande capacidade de carga axial devido à sua disposição inclinada dos rolos. Também pode suportar consideráveis cargas radiais. A pista esférica do anel, né, da caixa confere ao rolamento propriedades de alinhamento angular, compensando possíveis desalinhamentos ou flexão dos eixos. Tá? Então, qualquer flambagem aí do eixo, ele faz a autocompensação. Rolamento agulha. Opa! Rolamento de agulha. Muito interessante, tá? Muito específico a sua aplicação. Possui uma seção transversal muito fina, até errado falar muito fina, mas ela é fina. Em comparação, né, aos rolamentos mais comuns de rolo ou de esfera, é utilizado especialmente quando o espaço radial é limitado. Então aqui, ó, nós temos um elemento chamado contraponta do torno. Eu tenho um eixo, eu preciso colocar um rolamento nessa região. Então entrou aqui o rolamento de agulha. Veja que ele tem um comprimento do rolo superior em diversas vezes em relação ao diâmetro, tá? E aí isso gera uma seção transversal dele menor. Então você consegue aplicar ele em regiões com limitação de espaço, tá? Pessoal, todos esses rolamentos que nós falamos até agora, como que se trabalha um rolamento dentro de um projeto? Eu coloquei para vocês dentro do AVA, eu acabei não abrindo aqui. Dentro do nosso AVA, lá na aula de segunda-feira, eu coloquei um documento para vocês. Aqui, ó, manuais e rolamentos. Catálogo geral NSK. É um catálogo de um fabricante, tá? Aqui é a nossa aula, daqui a pouco vai ter a gravação. Esse catálogo é para vocês darem uma pesquisada, darem uma olhada, como que esse material, como você vê um rolamento. Vou explicar aqui para vocês. Então, abri ele aqui, ó. Eu vou deixar inicialmente ele no tamanho normal, para vocês irem vendo passo a passo. Hoje em dia tudo é digital, você pode ter isso no seu celular. Na minha época, a gente tinha que ter um livro que a gente andava o tempo todo com ele. Não peguei ele ali, mas está ali em cima. Para consultar sempre os rolamentos. Então, o que ele faz aí, um pequeno sumário. Ele vai falar a história dos rolamentos, história da empresa, características, né? Vamos lá. Algumas questões de contato e lista de componentes. Aquela matriz que eu mostrei para vocês é porque aqui são as duas páginas de um livro, né? Tipo, tem uma página e outra. Então, essa aqui é uma página, essa aqui é a outra. Ó. Eles se ligam pelo meio aqui. Então, aqui de um lado vocês têm todos os radiais, olha lá, de esferas, de rolos, agulha, ó, cônico. E do outro lado, os axiais.
de esfera, de rolos, tá? Então aqui ele vai falar algumas características de cada um deles, de uma carreira de esferas, contato angular, de esfera, de agulha, autocompensador, axiais, eles falam aqui, né, um textozinho. Aqui também são 2 páginas, é uma continuidade da outra, que ele fala aqui o tipo de rolamento e algumas características de funcionalidade, regime de trabalho, a gente chama. Então ele vai desde muito bom a regular ou inviável. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um inviável aqui. Esse daqui, ó, um rolamento, né, ó, 2 carreiras de esferas contato angular, ele não é recomendado para separação dos anéis. Inviável, você tem que abrir ele. Então tem várias características de funcionalidade aí. Vai falar aí algumas coisas em relação à especificação, a parte angular, ó, contato angular, aquele videozinho nosso lá, fotozinha, regimes de apoio, montagem, tranquilo. Aqui vão ser alguns erros que a gente vai falar já já, o cálculo que você faz para a capacidade do seu rolamento, algumas cartas de dimensionamento, não importa isso para a gente agora, rendimento, vibração. Importante para a gente vai entrar no especificação do rolamento. Só um instante, tolerâncias. Vamos chegar lá. Esse manualzinho é bem pequenininho, ele tem quase 600 páginas. Aqui são algumas vantagens radial, axial, curva de comportamento, parte de vibração. Estamos chegando lá. Pronto. Dimensionamento de rolamentos. É uma parte muito interessante, é muito simples. Ele fala aqui cada parte, o primeiro deles que aparece é o rolamento de uma carreira de esferas. Quando você vai falar do seu rolamento, você tem algumas características. O rolamento ele é especificado pelo diâmetro do eixo. Como assim? É o diâmetro interno aqui do elemento. Ó. Tá? Em função desse diâmetro interno, você especifica o seu rolamento externo. Essa especificação ela vai em função das outras características, que podem ser uma necessidade ou uma consequência do seu projeto. Por exemplo, rolamento cilíndrico de uma carreira de esferas. Vamos aumentar aqui nossa tela. Então está aqui a geometria dele. Olha o desenho técnico dele, falando aqui, ó, o Dzinho é o diâmetro do eixo, Dzão é o diâmetro externo, B é a largura e R é o chanfro, o raio dele aqui é o fillet que ele tem, tá? Você tem eles aberto, blindado, vedado, tem várias formas construtivas. Vamos pegar aqui logo um primeiro aqui, ó, só por estar próximo. Então, Dzinho é o quê? Diâmetro do eixo, ó. Então, se meu eixo tem 10 milímetros, eu tenho a possibilidade de usar qualquer um desses rolamentos, tá? Quando eu falo isso, porque ó, nosso eixo é de 10, veja que o Dzão, o que é o Dzão? A altura dele aqui, né? Ó. Se eu mexer aqui, vai sair a posição. Dzão é a altura dele. Então, a altura pode ir desde 19 a 35. Isso muda também a largura dele, ó, o B, que vai de 5 a 11. Só porque essa variação ela muda o tamanho da esfera, se muda o tamanho da esfera, aumenta a capacidade, características do rolamento. Veja aqui, ó, capacidade de carga. Não vamos falar em Newton, vamos falar em KGF. Estático, dinâmico. O que é estático? Parado, apoiado. O que é dinâmico? Rodando. Um rolamento, vamos pegar aqui o primeiro, ó, tá? Para a gente fazer uma comparação com o de rolo também. Então, nosso diâmetro é de 10, altura de 19, tá? Veja que ele tem uma capacidade de carga estática de 175 quilos, uma dinâmica de 86, e ele chega a 34.000 RPMs, né? Então veja que, deixa eu só fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Vou guardar aqui só para, opa, só um instante. Estou fazendo só uma pequena marcação aqui, pronto. Só um instante, pessoal. Para a gente fazer um comparativo já já. Deixa ele aqui do lado, reservado. Então veja aqui que nossa capacidade de carga é 34.000. Vou pegar aqui agora e vou indo. Veja que ele vai aumentar o tamanho ó, dos diâmetros, 75, ó, 105.
160, 240, 600 milímetros de diâmetro, meio metro. Então tem rolamento para todo tamanho, tá? Ó, ele tem aqui, só para você ter uma noção, um rolamento de meio metro por eixo, ó, a velocidade dele é 750 RPM. A outra é 37 mil, né? Tá? Mas aí vamos para frente. Tem maiores aqui, ó, 800. Vamos lá. Vamos chegar agora até o... Aqui são outras variações, como a gente viu. Nós vamos chegar até o rolamento de rolo. Então vamos descendo aqui. Dupla carreira de esferas. Ó, começamos aqui, ó, rolamentos de rolos. Ó. Olha ele montado. Então, quando a gente passa para cá, ele começou no 20 aqui, tem já uma nomenclatura que vai chegar menor. Não tem de 10, vai ter. Pessoal, pequena falha. Ele tem aqui o de 20. Então vamos ver o de 20 aqui, depois a gente vai voltar lá no outro de rolo de novo. Falha minha. Então vamos lá, ó. Dzinho também é o diâmetro interno, Dzão externo, B é a altura. Vou pegar logo esse de 20, ó. 20, 47, 52. Ah, professor, o que muda aqui desses outros? É alguma questão de característica de montagem, contato, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Diâmetro de 20, externo 47, capacidades do elemento. Carregamento, tá em Newton aqui, tá, ó, estático. Não dinâmico, desculpa, 12.700. Opa, não é isso que eu quero. 12.700. Dinâmico, 15.400, né? Ele pegou texto aqui, só um instante. Estou apanhando esse computador hoje. Então, temos aqui os valores, ó, tá? Vou pegar aqui, vou selecionar novamente isso aqui, ó, só para a gente poder fazer um comparativo lá. Então, vou reservar ele aqui. Porque você não está me deixando. Pronto, deixa ele aí. Vamos pegar esse aqui agora. Vamos voltar lá no de rolo cilíndrico. Só que em vez do de 10, nós vamos falar sobre o de 20 agora para ficar similar ao nosso comparativo. Está aqui o de 20, ó. 2047, está aqui ele, ó. É o mesmo modelo que a gente viu lá em cima, né? Então, ó, vamos lá. Diâmetro agora de 20. Vou descer um pouquinho aqui que vai facilitar para a gente fazer o comparativo. Vou colocar mais aqui embaixo. Olha lá, 20. Se eu deixar embaixo, a gente não consegue ver a tabela aqui em cima, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, nós falamos de velocidade dele, velocidade, capacidade de carga. Nós vamos ter que ver as duas nominais, ó, estático, dinâmico e rotação. Então, 20. Capacidade de carga, ó, 4.000. Vamos lá, computador. 2.000 dinâmico, 22.000 RPM. Se eu fizer um comparativo com o de rolo, então aqui de baixo é a esfera, que é o de rolo. Qual é a característica de um e de outro? Capacidade de carga, né? Olha aqui, ó, de esfera. Pessoal, era o de baixo aqui, só um instante. Tô mal, viu? 6.400, 13.300. Então aqui, ó, capacidade de carga estática de 15.000 de rolo, ó, como ele é capacidade de carga mais elevada. O de esfera é só 6.400. Quando você vai para o dinâmico, aqui, ó, 12.700, aqui é 3.700. Então veja aqui o mesmo rolamento, as mesmas características de tamanho. É aqui, pessoal. 12.800, ó, 47. Ele é, mesmo assim, ele é inferior.
Olha como é velocidade interessante. RPMs aqui, ó. O de rolo, ele pode chegar no máximo a 18.000 RPMs no óleo. Enquanto que esse daqui, ó, ele também chega a 18.000 no óleo. É esse modelo aqui, ó. Então a velocidade deles é similar. No entanto, o de rolo, ele tem uma capacidade de carga maior, tá? Então veja como é interessante as características de aplicação de cada um, a diversidade, a funcionalidade de cada um, onde diferencia cada um de outro em função do elemento rolante, o construtivo do elemento rolante, ok? Ficou meio bagunçada aí a forma de explicar, mas chegamos aí ao que queria mostrar. Não salvar. Deu para entender, pessoal, essa comparativo que a gente fez aí? Então, esse aqui é um manual de como a gente especifica um rolamento, tá? E aqui vocês vão ter aí, chegamos nem na metade dele ainda, ó. Uma infinidade muito grande, ó, cônicos e assim por diante, ok? Então, tem esse manualzinho aí para vocês darem uma olhada depois, tá? É bem interessante, pra vocês terem guardado também. Você acha facilmente na internet, no próprio site do fabricante. Saindo de rolamentos, cuidados que devemos ter com o rolamento, né? Isso é uma coisa muito interessante, é uma curiosidade bem do dia a dia. Na troca de rolamentos, deve-se tomar cuidado, verificando sempre a sua procedência e o seu código. O rolamento é especificado em função de um código que vai trazer as geometrias construtivas do mesmo. Você colocar um rolamento num orifício com dimensões erradas prejudica o funcionamento do mesmo. Antes da instalação, é preciso verificar cuidadosamente os catálogos dos fabricantes, né, seguindo as especificações recomendadas, tanto na montagem, né, e assim por diante. Verificar se as dimensões do eixo e cubo estão corretas. Se você colocar um rolamento numa região um atrito muito elevado, isso vai gerar atrito também sobre as esferas ou os rolos. Desgaste prematuro, aquecimento do seu mancal, do seu rolamento. Usar o lubrificante recomendado pelo fabricante. Remover rebarbas, sujeiras, né, dentro do local ali onde você vai montar o rolamento. No caso de reaproveitamento do rolamento, deve-se lubrificá-lo imediatamente para evitar oxidação. O rolamento ele tem um aço, a gente chama aço cru, né? O aço exposto. Então ele sempre vai estar lubrificado. Mesmo quando você compra, ele vem dentro de uma embalagem melada em óleo. Que aí você vai sempre deixar ele lubrificado para poder transportar, armazenar e assim por diante. Não usar estopa nas operações de limpeza, material que deixa algum tipo de fiapo, sujeira. Trabalhar em ambiente livre de pó e umidade. O rolamento ele tem que ter aplicações específicas. Caso o meu ambiente seja úmido, eu tenho rolamentos protegidos, vedados ou blindados. Tá? Defeitos mais comuns que ocorrem nos rolamentos. O desgaste. O desgaste pode ser causado por deficiência de lubrificação, presença de partículas abrasivas, oxidação, ferrugem, né? Desgaste por patinação, quando ele gira em falso, né? O diâmetro do eixo do alojamento é irregular em relação ao especificado pelo fabricante, o rolamento desliza ali, e isso faz com que ele se desgaste. Fadiga, o que tem origem ao deslocamento da peça, ao girar em falso, a peça se descasca, né? Ela vai perdendo superfície, a gente fala ali, dentro do material, principalmente nos casos de carga excessiva. O descascamento parcial revela fadiga por desalinhamento, ovalização ou por conificação, né, do alojamento. Então, dependendo do rolamento, a carga que ele recebe, ele pode ficar ovalado, depende da região de montagem. Isso traz diversos desgastes e falhas dos rolamentos. Brinelamento, né? É caracterizado por depressões correspondentes aos roletes ou esferas na pista de rolamento. Então, dentro da esfera ali onde ela percorre aquela região, você tem alguma depressão, alguma elevação, algum orifício, né, que pode gerar esse brinelamento. Giovagem, né, semelhante ao anterior, provocada por partículas estranhas que ficam presas no rolos. Então, às vezes você cai algum elemento lá dentro, que ele acaba aderindo à superfície, e isso vai machucando ali ou a esfera, a superfície da esfera ou a pista de rolagem.
Sulcamento é provocado pela batida de uma ferramenta qualquer sobre a pista do rolamento. Se tem algum dano físico ali feito, muitas vezes o pessoal vai colocar alguma chave, algum elemento para ajudar em alguma coisa e acaba machucando essa pista. Rachaduras ou fraturas são as trincas, né? E o engripamento. O engripamento é a falta de lubrificação, excesso de sujeira vai fazer o travamento do rolamento e oxidações, muitas vezes. Isso aqui é uma imagem muito interessante. Isso aqui é alguns estudos, né, que mostram os principais falhas dos rolamentos. Então, aqui, ó, 34% das falhas dos rolamentos, a maior fatia, está associada à lubrificação inadequada. Rolamento trabalhar sem lubrificação. 20% em desalinhamentos, 5% de causas desconhecidas, tá? 2,8% mau armazenamento ou manuseio, né? Oxidou, fiz a montagem errada, transportei de forma errada. Erros de montagem, 18%. Contaminação. Você pegar um rolamento e entrar água nele é uma contaminação. Entrar sujeira é uma contaminação. Então, contaminação é algum elemento estranho aonde não deveria ter. Seria a contaminação do rolamento. Então, veja que mais principal é a lubrificação. Aqui são apenas algumas curiosidades em relação a rolamentos. A gente muitas vezes está associado a rolamentos pequenos, tamanhos, pequenos portes, né, em brinquedos, bicicletas, assim por diante. Mas existem todo tipo de tamanho de rolamento em função aí da indústria da aplicação, tá? Autocompensador, ó, de agulha. Não é só antigamente, os dias atuais, ó. Aqui é aquele catálogo que eu mostrei para vocês já, então eu deixei ele aqui para a gente dar uma olhada, só relembrando. E aqui são apenas algumas curiosidades de montagem de rolamento. Quando você faz a montagem do rolamento dentro de uma estrutura, esse rolamento, eu preciso ter algumas características em função de montagem. Então, se eu tenho um diâmetro de um eixo ali, aonde ele tem uma medida, e meu rolamento tem uma outra medida, todas padronizadas, e ele vai entrar com um certo atrito, existem características de facilitar essa montagem. Quando o seu mancal ele é interno a uma peça, você pode trabalhar o resfriamento dele. Então, eu vou passar esse videozinho aqui, que é essa montagem. Deixa eu ver se ele vai aqui. Só um instante. Vamos passar por fora, então. Um instante. Vamos chegar lá. Dá para ele começar automático aqui. Automaticamente. Ele não pegou o link aqui. Vamos abrir ele por fora aqui. Só um instante, pessoal. A aula de hoje, apesar de a gente planejar tudo, não saiu 100%, né? Então, vamos lá. Primeiro que eu vou mostrar para vocês, só um instante. Vou trazer ele aqui para a tela. Vamos lá. Esses dois senhores simpáticos aqui, ó, eles estão fazendo a montagem dos rolamentos internamente, tá? Para fazer essa montagem, veja que é uma peça bem estruturada, e para colocar dentro da medida, ele faz o resfriamento das buchas, né, dos rolamentos. Como assim resfriamento? Aqui ele tem nitrogênio líquido, onde ele imerge, né, o elemento lá dentro, a fim de ele contrair, resfria, contrai, olha lá, né, ó. E aí, com ele contraído, ele coloca na posição.
partir do momento que ele voltar à temperatura ambiente, ele volta para o tamanho normal e já está preso na posição ali do mesmo, tá? Olha, ele vem resfriado, ó. Praticamente ele já encaixa aí no local. E assim que ele vai trocando calor com o meio, né, vai aquecendo ali, vai, a temperatura ele vai se dilatando. É uma forma de montagem. Aqui ele vai trazer outro. Olha lá. Tá. Isso é uma montagem interna, acho que ele está internamente ao eixo, tá? Então, eles fizeram aí a montagem do sistema, ok? Quando a gente vem aqui, ó, eu coloquei um outro vídeo, eu vou acelerar ele um pouquinho. Aqui, ó, as peças estão aqui dentro, isso aqui é o nitrogênio líquido sendo derramado, ó, tá? Isso aqui é mais chão de fábrica, isso aqui já é no Brasil mesmo. O sistema é um pouco mais bruto, né? Ó. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, vocês vão entender, ó. Que eles vão colocar tudo, vão fechar, deixar um tempinho aí para ele resfriar. Professor, por que no isopor? Aqui, isso aqui é no chão de fábrica, então eles têm um recipiente do nitrogênio, levam ele até o local, vai ser feita uma montagem aqui na máquina, então ele está resfriando aqui, ó. Vai ser feita a medida de temperatura dele lá, para ver se ele está na temperatura lá, ó, né, para ver se ele está com Covid ou não. Tranquilo, Igor. Aí, ó, ele vai tirar agora da parte gelada, ó, e vai ser levado para a montagem do local lá. Conforme ele volta à temperatura ambiente, ele vai fazer a dilatação, ok? Esse outro vídeo ele é bem interessante, eu vou colocar até o áudio aqui. A montagem incorreta causa grande parte das falhas em rolamentos. Geralmente, os rolamentos pequenos são montados em eixos cilíndricos usando-se métodos mecânicos. Porém, com rolamentos maiores, não é mais possível usar esses métodos. Por isso, usa-se calor para expandir o anel interno do rolamento antes de colocá-lo no eixo. Enquanto o rolamento resfria, há um ajuste interferente maior. Nunca deve ser usada chama direta para não danificar o rolamento. Os banhos de óleo já foram muito populares, mas podem ser demorados, sujos e apresentar muitos riscos de manuseio. Com os aquecedores por indução SKF, é possível obter um aquecimento seguro, eficiente e eficaz com facilidade. Escolha a barra indicada para o rolamento a ser aquecido e simplesmente coloque-o na barra. Melhor ainda se houver espaço ao redor da bobina. Depois coloque o rolamento aqui para obter ainda mais eficiência. Os aquecedores SKF têm pés de apoio embutidos para tornar essa opção ainda mais fácil. Coloque o rolamento no aquecedor e insira a sonda de temperatura no anel interno do rolamento. Aperte o botão de início no controle remoto e o rolamento será aquecido. A temperatura pré-definida é de 110 graus Celsius, mas você pode optar pela temperatura que desejar. Quando o rolamento atinge a temperatura necessária, há um sinal sonoro de aviso. O aquecedor para e o rolamento é desmagnetizado automaticamente. Usando as luvas resistentes ao calor SKF, remova o rolamento do aquecedor e coloque-o no eixo. Enquanto o rolamento resfria, há um ajuste interferente maior. Aplique a lubrificação e o rolamento estará pronto para funcionar. A SKF oferece uma ampla variedade de aquecedores por indução para rolamentos grandes e pequenos, bem como para componentes como engrenagens.
Para facilidade de uso, aquecedores maiores têm barras deslizantes ou giratórias. O quadro de seleção de aquecedores oferece uma boa indicação de qual aquecedor é adequado para seus requisitos de aquecimento e pode ser encontrado no site skf.com. Aquecer rolamentos e componentes semelhantes é seguro, fácil e eficiente quando são usados aquecedores por indução SKF. Para obter mais informações, contate o distribuidor autorizado. Logicamente, ele faz uma propaganda aí, né, do produto dele, ok? Mas é uma aplicação muito utilizada na indústria. Logicamente, você não vai fazer um aquecimento ali de forma direta em relação ao com chama, com fogo. Vocês viram que ele não tem lubrificação, né? Então faz o aquecimento, cuidado, que você aquecer ele lubrificado pode incêndio, né, pegar fogo. E aí, além de derreter, tudo uma meladeira que faz uma sujeira, você faz a montagem posterior à lubrificação após o resfriamento do mesmo, tá? Pessoal, esse último vídeo ele é um pouco mais longo, eu deixei o link aí para vocês. É um documentário da Discovery muito interessante, que fala lá a fabricação dos rolamentos, como eles são feitos passo a passo, desde o material bruto, forjamento, a usinagem, até gerar o componente final que nós temos hoje, ok? Sobre essa nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Aqui eu coloquei uns desenhos técnicos que nós vamos discutir na próxima aula em relação à montagem de rolamentos. Então aqui, ó, por exemplo, a ponta de eixo, ó, você tem aqui, ó, a ponta de eixo, a porca-castelo, ó, né, que também o elemento rodante, né, que a gente coloca aqui a roda, prende o pneu, a roda aqui, né, ó, e o eixo é estático, é parado. E quem permite o giro são os rolamentos, ó. Aqui é uma ponta de eixo desmontada, ó, não visto explodida aí. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento sobre a aula de hoje? Tranquilo, professor. Legal. Todos vocês conhecem os rolamentos? Já viram pelo menos alguma vez? Alguém nunca viu? Professor, eu vejo muito no kart que eu corro, que a gente Exatamente. trabalha muito isso. Porque se o rolamento não tiver bem ajustado lá, a gente perde muita velocidade de reta no carro. Com certeza. Vibração, né, também, barulho. Isso. Legal. Pessoal, vamos colocando os nomes aqui para a gente gerar a nossa lista de frequência. Só voltando àquela parte inicial da aula. Então, aqui dentro do AVA, na segunda-feira, essa janelinha aqui, mas vou mostrar para vocês o caminho completo. Então, aqui, ó, na turma de segunda-feira, se você olhar lá, tem aqui, ó, quadro de notas. Veja lá as suas notas, vejam as correções. Até o horário do almoço aí, eu estou lançando a média da V1 já no sistema. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. Ok? Boa semana a todos. Até a próxima aula. Valeu, André.